Saúde, amada Igreja de Deus, com a paz do Senhor. Que essa paz reine e habite nos nossos corações para sempre. Convido os irmãos para abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus 14, versículo 22. Glória a Deus. Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: salva-me, Senhor. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos ler só até aqui, irmãos. Glória a Deus. Vamos falar mais uma vez de Pedro, da audácia de Pedro, da coragem e também do medo, né? Eu costumo dizer, irmãos, que Pedro sempre foi muito humano, nem sempre foi racional. Pedro era mais emoção do que razão, mas foi transformado, né? Aqui Jesus tinha mandado eles entrar no barco, porque precisava orar sozinho. E com o tempo Jesus foi para o barco e andando sobre as águas, o barco era açoitado pela tempestade, pelo vento contrário. Quando eles viram Jesus, se assustaram. Viram um homem andando sobre as águas, lógico, com poder e majestade. Eu acredito que Jesus não estava simplesmente na figura dele. Eu acredito que tinha luzes, tinha... Eu não sei, Deus sabe, mas se a gente parar para pensar, a gente vai ver. Em todas as vezes que desconheceram Jesus, acredito que Jesus não estava como de fato ele aparecia para os homens. Acho que ele estava com o glamour, com a glória sendo elevada, né? E andando pelo mar, quando olharam, imaginaram que eram fantasmas e começaram a gritar. É um fantasma, começaram a gritar. E Jesus disse: tende bom ânimo, não temais, sou eu. E duvidaram, né? Então Pedro diz assim: Jesus, se és tu, manda ir ter contigo. Pedro testou Jesus, como muitas das vezes a gente testa, né? Jesus, se és tu, se o Senhor quer que eu entenda, se o Senhor não quer que eu compreenda, e não é errado, né? Quando Pedro fez isso, irmão, Jesus disse: vem, pode vir, Pedro. E Pedro foi. Pedro teve coragem de descer no barco e andar sobre as águas. E é tão interessante saber que em toda a Bíblia, só duas pessoas andaram sobre as águas. Só Jesus, que era Deus, e Pedro, que era homem, mas que quando confiou foi. E andando sobre as águas, ele sentiu aquele vento forte no meio, sentiu forte, o vento forte no rosto e sentiu medo. Pedro estava no meio de uma tempestade, ele já estava com o coração soberbado, desde quando estava no barco e as ondas batiam um vento contrário. E nesse momento talvez ele olhou para trás ou para o lado, sei que sentiu o vento no rosto, sentiu medo e começou a afundar. Pediu o socorro de Jesus e Jesus de pronto lhe socorreu e respondeu: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas retirou Pedro, não deixou que Pedro perecesse. E ainda hoje, irmãos, acontece conosco. Às vezes eu fico pensando em quantas tempestades a gente ia vencer, mas quando a gente tirou os olhos de Jesus, a gente sentiu medo e duvidou e perdeu. Porque é a nossa fé que nos faz alcançar o que a gente não pode alcançar com a nossa mão. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas acontece pela nossa fé, né? É bíblico. E quando Jesus disse assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu também me pergunto, quantas vezes Jesus não disse isso pra gente? Quantas vezes a gente já recebeu uma vitória grande, mas a dúvida nos fez perder essa vitória? Irmãos, a nossa vida é como a história desse barco.
Às vezes vem ventos contrários contra a gente. Às vezes tem vento que balança a ponto de derrubar. Às vezes há vento que faz a gente duvidar de que a gente vai sair salvo dessa situação. Muitas das vezes a gente perde o foco que é Jesus. O medo nos faz perdermos. O medo nos faz desconhecer Jesus. Tem uma parte muito importante aqui que Jesus vinha e eles desconheceram Jesus. Não viram que era Jesus. Eles andavam com Jesus todos os dias. Eles já conheciam o caminhar de Jesus, a forma de andar. A gente sabe, irmãos, quando a gente vive com uma pessoa, a gente conhece o andar dele, a gente conhece o caminhar, até o espirrar dele, a gente sabe, a gente conhece. Mas o medo fez eles desconhecer Jesus e também nos faz. Às vezes a gente anda tanto tempo com Jesus. A gente conhece as maravilhas que Jesus tem feito na nossa vida. A gente sabe dos milagres que ele já fez na nossa vida, do prover que ele já fez na nossa vida, até coisas maiores. Mas às vezes a gente desconhece e duvida. E aconteceu com Pedro, também acontece com a gente. Mas também aquilo que aconteceu com Pedro acontece conosco. Jesus sempre vem. Não importa o desespero, o tamanho do desespero que a gente está. Não importa o medo que a gente está. Não importa nem aquele momento que a gente deixou de olhar para Deus. Ele é tão misericordioso que ele não diz assim, tu duvidou? Te vira. Não, Senhor. Ele vem e estende a mão. Nenhum outro homem faz isso, irmãos. Nem alguém que a gente ama, que dorme do nosso lado, muitas vezes não faz isso. Quando a gente está afundando, quando a gente chega a duvidar, viram as costas, às vezes não quer saber. Às vezes não é nem que não querem saber, às vezes querem saber. Mas para não se comprometer com a situação, finge não estar vendo. Mas Jesus vem, Jesus socorre, Jesus não deixa nenhum dos seus afundar. E quando ele disse assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele queria dizer, tu poderia andar esse mar todinho se tu confiasse em mim. Pedro foi longe. Se a gente parar para pensar, a Bíblia diz que Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. E quando Pedro pediu por socorro, é porque ele estava longe do barco. Senão ele poderia gritar para o pessoal ou até mesmo se segurar no barco. Ou dizer, gente, me acorde que eu estou morrendo. Ele estava mais próximo de Jesus do que do barco. Às vezes a gente está bem pertinho de Jesus, mas a nossa falta de fé faz a gente perder o milagre. Eu já vi vários testemunhos de pessoas que duvidaram, perderam milagres. Já vi vários testemunhos de pessoas fazer uma campanha de Senhor, eu vou deixar de comer isso assim tantos dias. Ou então, Senhor, eu vou deixar de fazer isso tantos dias. Senhor, eu vou fazer isso tantos dias. E por um dia, por um vacilo, a pessoa perder. E geralmente é quando está bem perto. Sabe por quê, irmão? O medo não é de Deus. O medo, o maligno nos causa medo. Todas as vezes que a gente está firme e confiante com Deus, podem prestar atenção. Acontece uma coisa para que o medo nos tome e a gente perca a nossa fé e perca o nosso milagre. Não pensa que é à toa que quando a gente está bem perto de Jesus, acontece N situações, inúmeras situações. Às vezes você está vagando, como eu costumo dizer, em relação a Jesus, porque nem sempre a gente está bem pertinho de Jesus, não. Às vezes a pessoa louva, a pessoa canta, a pessoa prega e às vezes está longe de Jesus. Prega porque sabe, porque já ouviu, louva porque sabe os hinos e sabe que precisa louvar, mas o coração está bem longe e não acontece nada, porque o inimigo vê. Se tiver morno para ele, está tudo bem. Se tiver frio, melhor ainda. Mas quando a gente chega perto de Jesus, acontecem as situações para que a gente possa afundar ou morrer ou perder a bênção, a maravilha. Confiar em Jesus sempre foi o melhor caminho. Olhar para Jesus sempre foi a melhor solução. A nossa vitória, o nosso socorro só pode vir da mão de Jesus. Tudo aquilo que a gente precisa, independente do que seja espiritual ou material, venha das mãos de Jesus. Jesus move pessoas, Jesus levanta pessoas para fazer, Jesus abre portas para te entrar e conseguir conquistar por si só. Jesus muda a situação para que os seus filhos alcancem a vitória, mas tudo vem das mãos de Jesus. E para estar perto das mãos de Jesus, a gente também tem que estar pertinho dele e não tirar os olhos dele. É por isso que nas minhas orações eu sou falha, irmão, eu sou medrosa, os irmãos sabem. Às vezes eu me desespero, às vezes eu passo a semana inteira chorando por uma coisa que 2 dias depois Jesus resolve. E eu poderia esperar sorrindo, mas é porque somos falhos, porque somos medrosos. Mas graças a Deus que assim como Jesus amava Pedro, ele nos ama também. Graças a Deus, é assim que a gente duvida que chega a afundar, Deus também nos salva. Mas ele também diz, mulher de pequena fé, por que duvidou?
dizendo quantas vezes eu já te salvei, quantas vezes eu já provi, quantas vezes eu já te curei, quantas vezes eu te livrei, quantas vezes defendi os teus, que tu não estava nem vendo. Irmãos, tem livramentos que a gente não vê. Tem coisas que a gente poderia ter passado e nem percebeu, mas não passou porque Deus não deixou. Principalmente naquele momento que a gente estava afastado dele. Sabe por quê, irmãos? Se acontecer algo no momento que a gente está afastado do Senhor, está tudo perdido. Está tudo perdido. Se não for a misericórdia do Senhor na nossa vida, ai de nós. Ai dos nossos, que nem estão na igreja, mas Deus tem guardado por amor a nós. Porque a gente clama todos os dias, porque a gente chora todos os dias, porque quer ver quem a gente ama na casa do Senhor. Porque a gente quer ver também no céu aqueles que a gente ama e que está aqui perto na terra. Mas Jesus pode fazer, que possamos ser mais confiantes e ver se é Jesus ou não. Tem um ditado popular, irmãos, que diz assim: nem tudo que reluz é ouro. Às vezes os nossos olhos nos enganam, o nosso coração nos engana. Às vezes as nossas emoções nos enganam. Se a gente parar para pensar, dizer assim: não tire os olhos de Jesus, não tire os olhos da cruz, não tire os olhos do sacrifício pela nossa salvação, parece vaga as palavras, mas não é. Em tudo a gente não pode tirar os olhos de Jesus. Em todas as questões da nossa vida a gente não pode tirar os olhos de Jesus. Eu já vi pessoas dizer que portas foram abertas por Jesus e não foi depois. Eu já vi dizer que pessoas dizer: Jesus me deu isso, e aquilo era algo que Jesus não daria para ninguém. Eu já vi pessoas dizer assim: Jesus não quis me dar isso porque eu ia me crescer, não sou merecedora, ou então porque fulano não ia gostar, porque não era o tempo, talvez não era por merecimento. Deus não vê merecimento, Deus é misericordioso, mas Deus sabe aquilo que pode te atrapalhar. Às vezes Deus nos prepara o nosso coração para aquela coisa grande que a gente receber não vier nos derrubar. Tem coisas grandes que nos derrubam. Eu já vi testemunhos de irmãos dizer que orou tanto por um carro e dizia que quando conseguisse um carro era para fazer a obra do Senhor. E quando veio este carro, não foi feita a obra do Senhor. Foi Deus quem mandou este carro? Não foi. Eu já vi pessoas dizer assim: Deus abriu essa porta de emprego para mim. Não passou 6 meses, saiu da igreja. Foi Deus que abriu a porta de emprego? Não foi. E quando a gente diz não tira os olhos de Jesus, pergunte: Senhor, essa porta é para mim entrar? Senhor, isso aqui foi o Senhor quem mandou para mim. E Deus fala. Não pensa que Deus, para salvar o seu filho, vai ficar calado. Se não foi o Senhor, Ele vai dizer. Deus até diz o tempo que tu vai passar trabalhando na casa de uma pessoa. Quando é para ser, Ele permite. Quando Ele disser sai, sai. E todas as portas que o Senhor abrir, entra. Mesmo sem olhar o chão que vai pisar, entra. Porque é bom. Agora não tente abrir uma porta que Deus fechou. Eu sou grata a Deus porque em todas as vezes que Deus estendeu a mão para mim, foi para mim. E todas as vezes que Ele mandou eu sair, era para mim sair. E eu saí e não me arrependo. E eu agradeço a Deus por isso. Pela misericórdia que Ele tem por cada um de nós, até mesmo quando a gente duvida. Até mesmo quando a gente esquece que coisas maiores Ele já fez. Até mesmo quando Ele nos dá promessa de coisas maravilhosas Ele fará. E quando no meio do caminho a gente perde algo, ou a gente passa por algo, a gente chega a duvidar: Senhor, será mesmo, Senhor? Porque se é para me receber aquilo, por que eu estou passando por isso? Irmãos, Deus sabe coisas que a gente não sabe. Deus conhece corações que a gente não conhece. Deus conhece o nosso coração. Não pensa que porque a gente está na igreja, que a gente louva ao Senhor, a gente está todo transformado. Não está, não. A transformação é dia após dia. Tem coisas que hoje eu não mereço receber, porque talvez vai me derrubar, talvez vai fazer olhar para trás, talvez o meu orgulho vai crescer. Tem coisas que Deus está me preparando para no futuro eu receber e usar para a glória de Deus e não para a minha queda. Tem coisas que a gente vai receber para a glória de Deus e não para a nossa queda. E Deus sabe de tudo isso. Mas se a gente confiar, e como nas minhas orações eu peço, que eu te veja além das minhas tempestades, é nessa oração que eu pus essa palavra, porque ficou no meu coração. Pedro andou sobre as águas, mas quando ele desviou os olhos de Jesus, ele afundou. Ele viveu um milagre que nenhum outro homem viveu. Tem pessoas que dizem assim: o Israel todinho passou pelo mar. O mar abriu, não andaram sobre as águas. Foi outra coisa maravilhosa, foi. Porque se a gente parar para pensar, a palavra de Deus diz que eles passaram em terra seca. Quem já viu
um rio no verão secar, antes de secar totalmente fica lama, não é? E o Senhor abriu o mar e eles passaram em terra seca, nem lama não tinha, para que não atrapalhasse a caminhada, para que eles não se sujassem. Tudo que Deus faz é perfeito, as maravilhas de Deus são perfeitas, são inimagináveis, são coisas que a gente nem imagina, porque até aquela, pelo menos eu tenho uma, como é que se diz, eu imagino tudo que acontece na minha vida, eu imagino como é o céu, eu imagino o cheiro do céu. Então, tudo que eu imagino ainda é pequeno da grandeza de Deus, das maravilhas de Deus. Outro dia eu disse para Douglas, tem uma plantinha lá, do pastor Emílio, que ela chega e perfume a casa. Eu disse para Douglas, eu acho que esse é o cheiro do céu. Douglas disse, mas como é o cheiro do céu? Porque não tem cheiro melhor. E o céu é perfeito. No céu não tem fumaça, no céu não tem água sanitária, não tem sujeira, não tem nada, então o cheiro do céu é esse. E quando eu disse para Douglas que lá no céu eu ia comer maná, talvez eu esteja errada, mas Deus sabe que é a pureza do meu coração. Douglas disse, como é que lá não tem comida? Eu acho que lá tem, vai ter a boda do cordeiro. E eu disse para ele, o maná caiu da onde? Da onde foi que o maná caiu? Ah, do céu. É que nem uma árvore frutífera. Se uma laranja cai do pé, lá na laranjeira tem laranja, então lá tem. E ficou aquela porção na arca para a gente lembrar. Ficou o cajado que floresceu, ficou a porção de maná e ficou as tábuas. Eu acredito que lá tem, nós vamos provar. Todas as maravilhas de Jesus nós vamos provar, porque Deus é bom. E que a gente possa fazer como Pedro, não na questão de ter medo e afundar, mas na questão de quando afundou, clamou a Jesus, não clamou a nenhum outro. Não tentou se salvar por si só, porque era impossível. Não chamou por nenhum dos que estavam no barco. Clamor por Jesus. Quem nos socorre é Jesus. O único que pode nos socorrer é Jesus. Eu posso interceder pelo meu irmão. Eu posso interceder pelos meus sobrinhos, pela minha família. Mas os únicos que podem salvar é Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.